A Bendito do Pai Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie nesse ministério com a sua oferta, estaremos alcançando mais vidas. Esse é um ministério independente e, por isso, precisamos da sua participação. Creia que famílias estarão sendo restauradas no poder de Deus. A Bendito do Pai Produções tem o prazer de apresentar o livro Divórcio, a Maldição do Crente, autor Pedro de Castro. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, casamentos serão salvos. Capítulo 16. Onde está escrito que mulher é pecado? Existe uma frase que o homem deve vigiar acerca do dom: dinheiro, orgulho e mulher. Isso dizem os adeptos desse conceito, como se só isso derrubasse uma pessoa. E bem sei que se o indivíduo não vigiar, realmente vai à lona no primeiro round. Eu sempre me questionei sobre isso, e até hoje eu não entendo por que o fingido, o fofoqueiro, que biblicamente é tido como assassino, não fazem parte desta lista. Se constatarmos nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus ponderou muito sobre o tipo de pessoa que por várias vezes disse: ai. Leia com muita atenção Mateus capítulo 23. Você irá entender muito bem. E transitam com uma grande facilidade no nosso dia a dia, que é uma beleza, e nem são notados. Você pergunta: o que isso tem a ver com o tema deste livro? E eu respondo: veremos abaixo. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 5, tradução Revista Atualizada. Lendo esta passagem bíblica, entendemos a preocupação do apóstolo Paulo para com a obra de Deus. Por isso ele diz: melhor seria que não tocasse em mulher. Existe um pensamento que circula no meio cristão de que o apóstolo era machista. Pelo contrário, pois ele estava querendo mostrar que o solteiro teria uma aplicação melhor na obra do Senhor. Mas se não consegue, casa-se, para fugir das paixões da carne e do mundo
Entenda, você é de Deus. O casamento é uma entrega onde um completa com o outro em mútuo acordo. No versículo 4, que grande ensinamento. Depois de casado, ninguém está mais solto, como antes. O corpo de um pertence ao outro, uma só carne. Lembra? Refrescando o raciocínio. Uma pessoa solteira, o seu estado civil é de solteira, não é verdade? Mas essa pessoa casou-se, então o estado civil dela passou de solteira para o de casada. Antes, havia 2 registros de nascimento, um dele, o outro dela. Casaram-se, acabou. Agora é um só registro. Pegou a visão? Até aqui, creio eu, sem nenhuma complicação, esse raciocínio, porque é o que acontece, não é verdade? Então o estado civil dela sofreu uma mudança. Ela deixou de ser solteira para ser casada. É óbvio que o seu registro de nascimento, que era de solteira, passou a ser de casada. Ela não está mais só. Até o registro feito em cartório relata essa união. Não tem como ninguém mais negar. Existe uma pessoa em sua vida, que maravilha! E esse entendimento precisa estar vivo na vida do casal. Lembre-se, houve testemunhas que se alegraram com essa união, e principalmente o Senhor que estava lá. E veio o mal sobre esse casal, onde as lutas surgiram, as brigas, agressões, mentiras, traições, famílias metendo o dedo onde não deviam, alguns líderes eclesiásticos falando o que as escrituras sagradas não relatam e nem traduz. Então veio a separação de corpos e em seguida a confirmação jurídica: estão divorciados. E cada um foi para o seu lado cuidar da sua vida e por isso se sentem livres. Eu pergunto, livre de quê? Talvez você me diga, estão legalmente divorciados e nada impede de começarem uma outra vida com quem quiserem. Eu te respondo que esta afirmação tua está correta, mas quero te dizer algo que você não está lembrando. Uma vez ambos estavam solteiros e se casaram e depois divorciaram. Eu lhe pergunto, a certidão de ambos voltaram a ser de solteiros? Ué, o que houve? Já que um não pertence ao outro. Mas vou te dizer que nem juridicamente e muito menos espiritualmente eles serão novamente solteiros ou levarão a vida de solteiros. Aonde forem, existirá a marca de uma união conjugal sobre suas vidas. Olha, por que de tanto sofrimento? Porque nem o Senhor e nem a nossa Constituição podem fazer com que as núpcias que foram contraídas um dia voltem atrás. Parece que há uma grande cegueira espiritual no cristianismo evangélico, no qual os líderes de renomes e até mesmo teólogos são envolvidos para não ensinarem a verdade ao povo de Deus.
já disse para não me chamarem de radical. Mostre-me nas Escrituras Sagradas a base para o casamento de um divorciado em que a outra parte ainda esteja viva. A mulher tem que andar no dia a dia sentindo o aroma do seu marido, e o marido também, aonde for, deve sentir a fragrância de sua bela esposa, porque um pertence ao outro enquanto vivos forem. Aprenda sempre em um querer agradar o outro, sendo em amor, em carinho, em cordialidade e etc. Existem pessoas que se alegram ao ver o declínio das outras e, quando sabem, sempre fazem o aspecto de vítimas. Fujam dessas pessoas e de seus conselhos. Como pode uma pessoa com a vida sentimental, conjugal, arruinada, querer oferecer bem-estar para as outras? Pense nisso. A mulher é uma dádiva do Senhor, pois ele bem sabia que o homem sozinho passaria por muitos apertos. Vou dar um exemplo fácil. Um marido abandonou a sua esposa e deixou para trás um brinde, 5 filhos. E ela nem recursos tem para criá-los. Pode ter certeza de uma coisa, que esta mulher fará o impossível aos olhos de todos para sustentar e cuidar dos 5 filhos. E o que puder fazer, fará sem medir nenhum tipo de esforço. E te pergunto, se for ao contrário, o que você acha que vai acontecer? Eu nem te falo nada. Só para você, meu amigo, entender o valor que tem uma esposa ao seu lado. Valorize essa dádiva de Deus em sua vida. Agradeça-o, mesmo muitas das vezes não merecendo o homem, acaba sendo abençoado por Deus. Mulher, ame o seu marido como a si mesma. Esposo, ame sua mulher como a si mesmo e sejam felizes em nome de Jesus. Está escrito: quem acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios, capítulo 18, versículo 22, tradução, Revista Atualizada. Capítulo 17. Esposo de uma só mulher. É muito comum, mas não bíblico, hoje em dia, a troca de esposa no meio da liderança evangélica, sem que esses sejam viúvos, conforme fala as Escrituras. Cada um, como sempre, contando uma história triste para justificar ou satisfazer o seu ser carnal. Jesus já dizia naquele tempo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mateus, capítulo 3, versículo 7, parte B. Você pode achar essa colocação um pouco dura,
ou pesada, mas faltam palavras para expressar o uso do absurdo que esses tais praticam, usando ainda como fuga a santa palavra de Deus. Se não teme ao Senhor, a quem temerá? Uma coisa é certa: ou se dá ouvidos à vontade de Deus e paga o preço de ser abençoado por Ele. Esse caminho é o mais longo a ser percorrido, porém é certo alcançar a realização dos seus sonhos. Ou se dá ouvidos aos desejos desenfreados da carne e parte para a consumação rápida apresentada por Satanás. O negócio é tão sério que Satanás tem ganho muito terreno dentro das igrejas evangélicas, sem ser notado por aqueles que possuem uma vida voltada para o altar de Deus. Por isso, o Senhor Jesus pediu para vigiarmos e nos mantermos fiéis até a morte, ficar atento ao inimigo de nossas vidas, que é muito sutil e liso e que trabalha 24 horas por dia para impedir o nosso bem-estar. Existem pessoas no meio cristão que têm medo e respeito ao diabo, a ponto de não terem coragem de expressar esse nome, achando que irá atrair coisa ruim para a sua vida. Eu te digo, se alguma coisa não vai bem no seu casamento, ou você se encontra separado de sua pessoa amada, exija a saída do diabo do seu casamento com a autoridade que há em você, dada por Jesus Cristo. Fale com voz alta: diabo, acabou! Pegue o que é teu, saia do meu casamento e da vida do meu esposo ou da minha esposa, e em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar, e fique firme nesta fé. O sintoma continua? Então, firme cada vez mais sua fé em Jesus. Você tem que firmar a sua fé. Medite no recado deixado para as autoridades eclesiásticas do Evangelho de Cristo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, tradução, revista atualizada. Aqui estão os atributos de quem realmente é ovelha
do Senhor Jesus, a começar pela liderança maior. Relendo acima, reparamos que fiel é a palavra e não há histórias contadas por aqueles que eram para dar exemplos. E por vaidade, presa às questões loucas desse mundo, segue os seus caprichos pessoais. Você ainda tem dúvida sobre o divórcio a essa altura? Deus te ama. Lute por aquilo que é teu.